Bom, pessoal, nessa primeira aula a gente vai falar sobre movimentos migratórios, certo? Movimentos migratórios. Alguém tem alguma ideia que possa comentar sobre o que seria movimento migratório? O que vocês acham que parece? O que seria isso? Hein, pessoal? Lembrando que as nossas aulas vai ser assim, de discussão, a gente vai perguntar, certo? Não fiquem envergonhados, não se Pessoas que preocupem. vêm de outros locais para emigrar aqui. Como é, Vitória? São pessoas que vêm de outros locais para morar no Brasil, emigrar em outros países. Ou aqui. Sim, sim. Tem muito a ver. Quando a gente olha assim, movimento migratório, assim, pelo menos comigo, a primeira vez que eu olhei assim, movimento migratório, eu só lembrava de pássaros. Tem aqueles pássaros que passam no desenho, né? Tipo desenho do pica-pau, os desenhos mais antigos, né? Que eram os pássaros que saíam lá do frio e iam para a América do Sul, né? Porque lá é mais calor, né? Eu sempre lembrava disso. Quando eu passava movimento migratório, eu sempre imaginava os animais, né? Tipo os pássaros, as baleias, os peixes, né? Que saem do local para o outro para se reproduzir. Aparece muito lá. Não sei se vocês assistiram Procurando Nemo, que tem uma hora Sim, lá, tem uma hora que o pai dele tá naquela corrente marítima e ele encontra as tartarugas, né? Aí as tartarugas sim, estão sim. lá. As tartarugas até falam, né, que estão deixando os ovos no. Deixa os ovos num lugar e os bebês que nascem. Tipo, eles migraram, né? Saíram de um local para outro só para colocar os ovos, né? Para os filhotes nascerem, certo? Então, a gente vai falar sobre movimentos migratórios da população humana, certo? A gente vê que alguns animais também fazem isso, ou se é para procriar, ou se é para ter os seus filhotes, ou é para comer, como as baleias também fazem, né? As baleias, uma determinada época do ano, elas migram para um certo local onde tem um aumento de peixe, né? Onde tem mais alimentos, certo? Mas a gente vai focar sobre movimentos migratórios humanos, certo? Movimentos migratórios da população humana. Que esses movimentos migratórios, pessoal, sempre aconteceu. A população humana, ela no início, antes dela se fixar, ela era nômade, né? Não sei se vocês lembram. Acho que quem está do primeiro ano está mais fresco na memória, né? O Tiago falando sobre os períodos, né? Paleolítico, Neolítico, falando lá sobre as primeiras formações, os primeiros grupos de seres humanos. E esses humanos, eles não tinham um local próprio, né? Eles migravam, né? Eles saíam de um local para outro para se alimentarem. Eles não plantavam, né? Ainda não dominavam a técnica da agricultura. Então, eles migraram, eram nômades, né? Eles viviam em eterna migração. Qual é a motivação dessa migração? Era se alimentar, né? Porque se ficasse no mesmo local, eles iam acabar com os recursos, né? Iam acabar com o alimento e não ia ter mais comida. E eles iam morrer de fome, certo? Então, o movimento migratório, pessoal, é justamente isso que a Vitória falou. É você sair do seu local de origem, você sair do local de onde você nasceu e ir para outro local, certo? Isso tanto pode acontecer de forma definitiva, por exemplo, eu moro em Fortaleza e eu quero ir para São Paulo. Então eu vou para São Paulo e passo a minha vida toda em São Paulo. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz uma imigração, né? Eu saí do local de onde eu nasci e fui para outro para tentar uma vida melhor, certo? Aí a motivação a gente vê depois. Ou existe também uma migração que é de forma pendular, certo? Que é uma migração temporária. Existem dois tipos, a migração temporária e a migração pendular. O que seria a migração pendular? Eu não sei se alguns dos familiares de vocês trabalham em Fortaleza, mas eles fazem esse tipo de migração pendular. Eles moram em Itaitinga, certo? Só que de manhã eles saem para Fortaleza para trabalhar e retornam à noite. Isso é uma migração pendular, né? Como o próprio pêndulo
É bem parecido com o pêndulo do relógio, né? Eles vão para a Fortaleza, depois retornam para o seu local de moradia, certo? Então, os movimentos migratórios sempre aconteceram na população humana. Para vocês terem uma ideia, na Bíblia eles falam sobre movimentos migratórios. Vocês lembram de alguma passagem na Bíblia? Não sei se tem pessoas religiosas, mas já passou em novela, né? Não sei se vocês gostam de novela, que uma pessoa liderou um povo para fugir, né, daquela cidade, porque o imperador queria matar aquele povo. Alguém lembra dessa história? Em busca da Terra Prometida. Ó, esse tipo de movimento migratório foi o que aconteceu com Moisés, né? Moisés fez um movimento migratório. Ele saiu lá de Israel, né? De Israel não, saiu do Egito pela perseguição, né, do imperador. Tem lá até aquela passagem, né, aquela cena bonita, né, que aparece no cinema, na novela, que é ele abrindo o mar, né, e deixando o povo de Israel passar. Isso é um movimento migratório. Ele está saindo do local de origem daquele povo por uma motivação. A motivação é, se eles não saíssem, eles iam morrer, né? Eles iam morrer pela mão do imperador. Então, na história da humanidade, sempre aconteceu esse tipo de ação, né? Esse tipo de migração, certo? Aí, alguns conceitos, né, sobre o que seriam a imigração e a imigração, que a gente vai ver qual é a diferença. Tem os movimentos horizontais, né, ou transladativos, que são os deslocamentos definitivos ou temporários dos habitantes de um lugar para o outro, certo? É o que a gente chama do êxodo rural. O que seria o êxodo rural? É quando você sai da área rural, você está morando numa cidade que é do interior, por exemplo, que é rural, e vai para a cidade, certo? Isso é chamado de êxodo rural. Vem até do êxodo lá da Bíblia, né? O êxodo lá que acontece a passagem de Moisés, certo? Então é quando você deixa o seu local, quando você deixa o interior do país e se desloca para a capital, certo? Aconteceu muito aqui no Ceará, principalmente nos anos 70, nos anos 80. Muita gente saiu do Ceará e foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para buscar uma melhor condição de vida, né? Para buscar uma melhor condição, porque não tinha... No local onde eles moravam, não existiam não tinha perspectiva, né? Não tinha alimento para você comer. A seca é muito forte, é muito pesada, certo? O nomandismo também é um outro conceito, que é um movimento constante praticado pelos povos sem residência fixa, que é o caso dos ciganos, né? Esse movimento dos ciganos era mais forte nos anos 70, nos anos 80, mas acontece muito esse movimento dos nômades, principalmente no deserto, que o alimento, você não consegue plantar, né? O alimento é escasso. Não sei se vocês já viram documentários de grandes populações fazendo esse movimento, né? Eles não têm um local fixo. Eles, determinadas épocas do ano, eles estão em locais diferentes no deserto, né? Certo? Tanto fazendo comércio de animais, ou fazendo comércio de alimentos, certo? Então, o nômade, a diferença do nômade para a pessoa que faz o êxodo rural é a residência. O nômade, ele não tem residência fixa, certo? Geralmente eles moram em barracas ou cabanas, certo? O êxodo rural não, eu estou saindo da minha cidade, certo? Geralmente do interior, e estou indo para São Paulo para buscar a melhor condição de vida para mim, para os meus filhos. Então tem uma diferença, né, do nômade para o êxodo rural. E as migrações, que seriam as migrações em si, são movimentos de pessoas de uma região para outra. Tanto pode ser interna, né, esse movimento, tanto pode ser dentro do mesmo país, né, como eu falei, saindo do Ceará para São Paulo, como pode ser para fora do país. Por exemplo, se eu quiser, acontece muito, já aconteceu mais, né, hoje em dia menos, de pessoas irem para os Estados Unidos para também ter uma melhor condição de vida, né? Para conseguir ganhar a vida, para conseguir comprar uma casa. Sempre tem uma motivação, né? Para conseguir o melhor sustento dos filhos. Então pode existir a migração interna, que é dentro do mesmo país, ou pode existir essa migração externa. Estou indo para os Estados Unidos, estou indo para a Europa, para o Japão,
certo? E existem dois tipos, né? A emigração, que é quando eu saio de um lugar, quando é a saída dessa população, quando eu saio do lugar de onde eu nasci, de onde eu me criei. E existe a imigração, que é a chegada de estrangeiro no lugar, certo? Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos. Aqui para o Ceará, eu sou um emigrante, né? Eu sou um emigrante. Eu estou saindo do meu local lá para os Estados Unidos. Mas para os americanos, certo? Para os norte-americanos, lá eu sou um imigrante, porque eu sou um estrangeiro que cheguei na terra deles, certo? Eu posso ser, dependendo do ponto de vista, né? Eu sou um emigrante para o pessoal do Ceará, que eu estou indo embora, e lá nos Estados Unidos eu sou um imigrante, porque eu estou chegando lá, certo? Estou chegando lá nesse país, certo? Então, emigração e imigração vai depender muito do ponto de vista, né? Por exemplo, vem um alemão, um italiano morar aqui no Ceará, morar aqui em Fortaleza, morar na Itaitinga, ele seria um imigrante, né? Ele está vindo do país de origem dele para o nosso país, para a nossa cidade. Existem alguns tipos, né, de imigrações, como a gente está falando. Tem a transumância, que é um movimento periódico e reversível, certo? Causado por fatores climáticos. Não se assustem com esse termo, né, de transumância, porque é bem simples. Não sei se aconteceu na família de vocês. Na minha família, acontecia muito antigamente, certo? Com os irmãos dos meus avós, os meus tios avós, né? Os irmãos da minha avó, do meu avô. O que eles faziam? Em determinada época do ano aqui no Ceará, tinha uma seca muito grande, certo? E não tinha como ter alimento. E o que eles fazem, né? O que eles faziam? Eles iam para São Paulo e para Rio de Janeiro, passar 3, 4 meses do ano, certo? Principalmente trabalhando em lavoura, trabalhando nas indústrias. E depois de 3, 4 meses no ano, eles retornavam com dinheiro, né? Com dinheiro para passar o resto do ano, para tentar sobreviver, certo? Isso é chamado de transumância. É quando eu passo um curto período de tempo num local para tentar ganhar a vida. Não sei se isso já aconteceu na família de vocês. Ah, o meu tio foi para o Rio de Janeiro lá passar 4 meses para trabalhar na plantação. Aí, depois de 4 meses, ele retorna. Não sei se isso já aconteceu com a família de vocês, mas isso é muito comum com pessoas do Nordeste, de passar 3, 4 meses no local, lá principalmente trabalhando nas plantações, e depois retornar. O movimento pendular, né, que a gente falou, que é quando eu moro num local e trabalho em outro, moro na cidade, trabalho em outra cidade. Tem até no meu caso, né? No meu caso, quando a gente está em aula fixa, eu moro em Fortaleza, mas eu trabalho em Itaitinga. Então eu faço esse movimento pendular. Eu de manhã saio para Itaitinga, certo? Dou aula, né? E no final da tarde eu retornava para Fortaleza. Então eu fazia esse tipo de migração, né? Uma migração pendular. E o êxodo rural, como a gente falou, né? É o processo que uma parte da população migra de uma maneira geral e definitiva, que é do campo para a cidade. Eu acho que, não sei se grande parte da família de vocês era do interior, mas antes era muito comum. A minha avó, por exemplo, a minha avó e o meu avô não são de Fortaleza. Eles nasceram no interior e muitos jovens, né, vieram para Fortaleza para tentar melhorar a vida. A minha avó veio por questão de saúde, ó, já é uma outra motivação. Ela tinha uma doença grave, e ela veio para Fortaleza porque Fortaleza é onde ela conseguia ter um tratamento bom, né? Ela conseguia se tratar da doença. Lá na cidade dela, ela já não conseguia. Ó, vocês já estão vendo que é uma outra motivação, né? Eu estou me mudando de local por questões de saúde, certo? Ó, a gente já falou sobre questões de saúde, sobre questões questões de saúde, sobre questões financeiras, né, para você cuidar dos seus filhos, questões de alimento, né? Você não consegue produzir alimento, você não consegue ter dinheiro para sustentar seus filhos e você tem que se mudar. Você vai fugir da seca também, né? E existem várias causas, ó. A gente pode fazer uma migração devido a catástrofes naturais ou ambientais,
certo? Vocês ainda conseguem me ouvir, pessoal? Dá para me ouvir bem? Sim, Sim, professor. Oi? Dá para ouvir o senhor. Beleza, massa. Ó, pessoal, existem diversas causas que faz uma população sair do seu local. Um deles, ó, é a catástrofe natural ou uma catástrofe ambiental. Alguém pode dizer algum exemplo de uma catástrofe que fez as pessoas saírem do seu local de moradia? Tá? Tipo, tsunami, terremoto, acho que são catástrofes naturais. Sim. E passou essa semana, né? Não sei se vocês viram no jornal, mas fez 10 anos lá daquele tsunami do Japão, né? A gente estava até falando na aula do primeiro ano. Tem uma cidade lá que é próxima lá do reator que explodiu, que até hoje não existe ninguém morando lá. Toda a população foi embora. Então foi uma migração forçada, né? Devido a um tsunami que atingiu no Japão, as cidades tiveram que ser evacuadas e uma dessas cidades, 10 anos depois, ainda está lá vazia. É uma cidade deserta. Ninguém mora mais lá devido à radioatividade, né? Olha para você ver, ó, é algo que aconteceu da natureza, né? Não foi nem por causa de fome ou de melhores condições. Foi um acidente ambiental, né, que aconteceu. Um acidente não, um fenômeno da natureza, né? Porque um tsunami é um fenômeno, não é um acidente. Não dá para você evitar um tsunami, um terremoto, certo? Devido a sismos, certo? Sismos, como a gente viu na aula do primeiro ano, são os tremores de terra, né? Devido aos tremores de terra que destroem as cidades, as pessoas têm que se mudar daquele local, a inundações, erupções vulcânicas, secas prolongadas, certo? Tudo isso motiva as pessoas a saírem do local, porque isso aqui eles estão correndo risco de vida, né? Pessoal, você está morando aqui lá num local que sempre vai ter inundação, você está dormindo, de repente o nível do rio sobe e você morre afogado. Então, são algumas causas que fazem essas pessoas se mudarem. Outro motivo religioso. Aqui no Brasil não acontece tanto, mas acontece muito ali naquela região do Oriente Médio, certo? Se você não seguir a religião que é do Estado, certo? Se você não seguir o Islã, você corre sério risco de morrer. Se você quiser praticar outra religião, por exemplo, o cristianismo nessas regiões, é muito provável que aconteça uma perseguição para você. Então existe muito isso de pessoas que seguem outras religiões, só que elas não podem praticar no país delas. Então elas precisam sair desses locais, porque senão elas correm esse risco de até morrer, né? A Arábia Saudita é um país bem radical em relação a isso. Se você não seguir o Islã, você não vai seguir nenhuma outra religião, né? Infelizmente. Certo? Pela causa étnica também, causa principalmente do... Como é que eu posso dizer? A causa étnica, tipo, é muito parecido com a sua cor, com o seu tipo físico. Existem pessoas que saem do seu local por não é nem perseguição, mas por esse preconceito étnico, certo? Então elas saem do seu local para tentar encontrar um local melhor, certo? Um local que aceite a sua etnia. Questões políticas também, principalmente em países ditadores, certo? Principalmente em países onde a política é uma só, existe apenas um partido. Então, se você for contra aquele partido, é a mesma coisa do motivo religioso. Eu acho que é até mais grave, né? Você pode sofrer com isso. Você não está seguindo a política lá daquele país. Um exemplo é lá na Coreia do Norte. A gente até falou na aula passada, né? Se você não seguir o pensamento e a doutrina lá do ditador, você também tem sérios riscos de morrer. Então as pessoas fogem dos países por essas questões políticas. Pelas guerras, né? Pelas guerras que acontecem lá na Síria, pelas guerras que acontecem lá no Afeganistão. Um exemplo que a gente conhece, eu não sei se vocês assistem Big Brother, é do Kaysar. Eu acho que está com uns 2 anos, né, que teve esse Big Brother dele.
Vocês lembram lá quem era o Kaysar? Alguém sabe dizer? Sim. O Kaysar, ele é, né? Ele não deixou de ser. Ele é sírio, né? Ele fugiu lá do país dele, deixando toda a família para fugir da guerra, né? Ele sabia. O interessante é que durante o Big Brother, qual era a motivação dele para ganhar o prêmio? Era tirar Fazer a os família. tipo, Como tirar é? de lá. Isso, é tirar a família de lá, né? Porque ele sabia que a família estava correndo risco de vida. Eles estavam no meio de uma guerra, né? Certo? Outras questões, perseguições políticas, né? Como a gente falou das políticas, o desemprego, baixo salário, deteriorização da vida rural, certo? Todos esses motivos aqui, ó, levam a população a sair do seu local, né? A sair do seu local de origem. Existem algumas consequências das migrações internacionais. Ó. Uma delas seria a diminuição da população, né? Se está saindo gente de um local, aquela população está diminuindo. A diminuição da taxa de natalidade devido à escassez da população jovem e adulto. Então, acontece em algumas cidades aqui do Brasil de as cidades só terem velhos, certo? Só terem uma população mais velha. Por quê? Porque a população mais jovem vai para outros locais, vai para os Estados Unidos. Tem uma cidade em Minas Gerais, que é Governador Valadares, que ela já é conhecida por isso, de os jovens saírem para os Estados Unidos para ter uma melhor condição de vida. Então, quando você chega nessa cidade, você vê uma cidade com mais velhos. É diferente, porque o normal ou é ser igual, né, a taxa de jovens e de velhos, ou a taxa de jovens é maior. Só que nessa cidade não, nessa cidade é ao contrário, devido a isso. Devido à população mais jovem ir para os Estados Unidos para ganhar para ter uma melhor condição de vida, né? O envelhecimento da população também se deve a isso, né? De os jovens saírem para conseguir uma melhor condição de vida. A ocorrência de classes ocas em determinados níveis etários, que é justamente isso, né? De não existir jovens e existir mais velhos. A diminuição da população ativa, que também vem disso, né? O que seria uma população ativa? A população ativa é aquela população que está em condições de ter um trabalho de carteira assinada. Então, a população ativa são as pessoas que têm entre 16 anos e 65 anos, certo? Segundo o IBGE, a população que é chamada de PEA, né, economicamente ativa, são as pessoas que estão nessa faixa. Então, de 16 a 65 é a condição que você tem para você trabalhar com carteira assinada. Ah, professor, mas eu tenho 15, eu tenho 14 e eu já trabalho. Isso não conta para o IBGE? Não. Porque com 14, 15 anos você ainda não pode trabalhar de carteira assinada, né? É a lei. Você só pode trabalhar com carteira assinada a partir dos 16 anos, né? E os 65 é geralmente quando você se aposenta. Mas existem pessoas que passam dos 65, né? Trabalhando com carteira assinada. Mas por IBGE, essa é a população ativa. Certo? Aí das áreas, né, que recebem essa população, por exemplo, os países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos são onde recebem a maior quantidade ainda de pessoas vindas de outros países, né? Países subdesenvolvidos ou países periféricos. Então, lá nesses países vai ter um aumento da população devido à entrada de imigrantes. A taxa de natalidade vai aumentar, né? Porque é uma população jovem está chegando nesses países e vai aumentar o número de jovens e adultos. Vai ter um rejuvenescimento da população. A população vai ficar mais jovem, claro. Aumento da população ativa. Vai ter um possível aparecimento de bairros degradados. Dificuldade de aceitação de novas culturas, línguas e costumes. Pessoal, isso aqui está acontecendo muito na Europa. São pessoas que vêm de países muçulmanos, de países próximos ali da Europa, para fugir da guerra, principalmente para fugir da guerra, e elas chegam nesses países mais desenvolvidos, né? Que lá eles veem uma melhoria de vida. Chegam na Alemanha, na França, na Holanda, e existe alguns problemas com isso, certo?
qual é um dos principais problemas? É a cultura, certo? Você está no seu país, você tem uma cultura, certo? Você tem uma religião. Quando você chega num país que não é seu, uma Itália, uma Alemanha, você tem que se adaptar a essa cultura. Só que você tem 30, 40 anos, você já viveu a vida toda nessa cultura, na sua cultura, para você se adaptar a uma nova cultura é muito mais difícil. Então, tem uma dificuldade em aceitar essa cultura do país que você está chegando. O aparecimento de bairros degradados, isso pode acontecer, chamado da população de... Não chamaria nem favelas nesses locais, mas são bairros de uma população mais pobre. Porque quando você sai de um país que está em guerra do seu país, quando você chega nesses países mais desenvolvidos, você não tem dinheiro para ter uma vida boa ainda, né? Você não tem esse dinheiro, você está lá para reconstruir a sua vida. Então pode acontecer de essa população se organizar e formar meio que um bairro, certo? Um bairro nessas cidades que elas estão chegando, para meio que você homogeneizar, meio que você ficar próximo dos seus, né? Onde a cultura é parecida. Só que isso desfavorece o local, certo? Desfavorece. Por que desfavorece? Porque aquele local, aquela cidade, vou citar aqui exemplo. Tem uma população da Síria, né? Vamos dizer que 2.000 pessoas fugiram da Síria e vão morar lá em Berlim, certo? Vão morar em Berlim, na Alemanha. Berlim, lá na Alemanha, a capital, né? Ela tem um padrão de vida. Se 2.000 pessoas sírias chegam lá, elas não vão conseguir se encaixar nesse padrão de vida, porque pelos motivos que a gente falou agora, né? Então, o que elas iriam fazer? Elas iam ficar às margens da cidade, porque geralmente é os locais que são mais baratos para morar, certo? Ou são os locais onde ainda não tem ou são os locais onde o governo dá para essa população morar. Então, acontece muito esse problema de pessoas fugirem das guerras que estão acontecendo, né? E irem para esses locais mais periféricos. Então, são locais que não têm uma estrutura ainda, não tem uma estrutura elétrica, não tem uma estrutura de saneamento básico, certo? O Estado não chega ainda com força nesses locais. E isso pode favorecer a violência, certo? Pode favorecer o desemprego. Pode ter várias causas, certo? Outro motivo é o êxodo rural. O êxodo rural, como a gente já falou, pode ter causas econômicas, né? Os camponeses recebem baixo salário, ou então a mecanização do campo, né? Como vocês já viram. Os camponeses estão sujeitos a empregos temporários e sem férias. Existe esse problema, por isso que eles saem do seu local. As razões sociais, né? A atração psicológica da cidade exercida para melhores condições de vida. Então, eles sabem que em São Paulo eles vão ter uma melhor condição para tentar sustentar seus filhos. E a independência, né? Novas possibilidades que a cidade oferece. A cidade vai oferecer melhores condições de emprego. Certo, pessoal? Pessoal, já está próximo de 9h20. Aí depois a gente continua, já está quase no finalzinho, mas na próxima aula a gente continua falando um pouco sobre o êxodo rural e a gente entra no novo assunto, certo?